Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e hoje vou trazer para vocês o que eu achei da minissérie de Star Wars que está no Disney Plus, a Histórias de Jedi. É uma minissérie realmente bem curtinha, cada episódio tem mais ou menos 15 minutos, então dá para ver tudo em 1h30, porque são 6 episódios, né? E eu vou trazer aqui o que eu achei de cada episódio, vou comentar um pouco sobre cada um deles também. Então, bora lá. Eu tô aqui com as minhas anotações, então bora lá. Episódio 1 é um episódio chamado de Vida ou Morte, que basicamente apresenta o primeiro ano de vida ali da Ahsoka Tano. Ela é muito importante. Essa minissérie é basicamente para contar a história dela e do Conde Dooku. E aqui começa com ela lá, ela nascendo, né? O dia do nascimento dela, e também a primeira caçada. Que já mostra que ela era uma Jedi, né? Já descobrem ali logo com 1 ano, então podendo mandar ela assim para o treinamento. O treinamento tem que começar desde cedo, eu acho que tem que ser antes dos 3 anos de idade, se eu não estou enganado, para ser um bom treinamento. Então ali já descobrem que ela vai lá com o Tigre. O Tigre é muito legal. Talvez tenha um retorno a isso lá na série da Ahsoka, porque realmente esse é o episódio mais diferentão, porque não tem nada muito relevante que acontece ali. Porque a questão de conseguir controlar os animais é uma coisa comum dos Jedi. Eu acho que a maioria faz, se não todos eles têm essa capacidade de simplesmente acalmar os animais, né? Isso mostra ali que ela tem uma aptidão à força ali desde cedo, né? Ela já sabia usar isso mesmo com 1 aninho de idade, mesmo sem saber muito o que estava fazendo, ela conseguiu se salvar ali. É o episódio mais simples aqui, pra mim, o mais fraquinho também. O segundo episódio se chama Justiça. Aqui a gente tem coisas muito interessantes. Mostra um Conde Dooku mais novo, juntamente com o novinho Qui-Gon Jinn, né? Que o Conde Dooku era o mestre do Qui-Gon. E eles estão indo para um planeta lá que um filho de um senador foi sequestrado. E chegando lá, eles descobrem que o senador estava cagando pro planeta dele. As pessoas lá estavam morrendo de fome. O Dooku já tem um estilão um pouquinho mais incisivo do que os Jedi normais. Você vê que o Qui-Gon é bem mais bonzinho, o Dooku, aquele ar de superior, né, que ele sempre tem, e nos filmes passa isso muito bem. O sabre de luz é o mesmo, né, que é aquele tortinho assim também, muito bonito. Para mim, o sabre mais bonito da franquia, é o que eu mais gosto, o meu favorito. E ali já mostra que ele começa a ficar revoltado com o sistema, mais especificamente ao Conselho Jedi, e que ele já tem ali um pezinho no lado sombrio da força, porque ele usa o enforcamento no senador. Ele fica revoltado, você vê que ele é um homem bom, assim como o Qui-Gon, os dois se simpatizam ali com a situação das famílias lá passando fome, e ele quer ajudar, ele vai proteger elas, só que de uma maneira mais lado sombrio mesmo, mais enfrentando o senador, e ele vai matar o senador, só que o Qui-Gon, como é um cara mais da luz, né? O Qui-Gon, mesmo questionando sempre a ordem Jedi, ele nunca deixou de ser um Jedi. Ele sempre, acho que é o Obi-Wan que fala isso, ele sempre foi o mais Jedi dos Jedis ali, que o Obi-Wan acompanhou, porque ele sempre foi muito fiel à força e não ao conselho, porque ali você vê claramente que o conselho estava sendo muito influenciado pelo Senado, e acaba que os Jedis, que deveriam ser os protetores da paz, estavam começando a ficar negligentes, o que estava irritando o Dooku, fazendo com que ele pisasse no lado sombrio. E nesse episódio mostra bem como ele ficou revoltado com isso, chegando a ponto de quase matar o senador, coisa que ele não faz, e no final do episódio tudo acaba bem. Ele termina o episódio questionando se realmente alguma coisa vai mudar ali ou não, porque realmente, assim como a vida real mostra, o Estado é muito ineficiente, principalmente nas partes mais afastadas da sociedade. É muito difícil de conseguir uma máquina gigantesca atuar nesses lugares, e Star Wars fala muito sobre isso também, os erros tanto da República como do Império. Terceiro episódio é um episódio chamado Escolhas, onde o Dooku vai junto com o Windu lá para um planeta, que agora eu não lembro do nome, por investigar a morte da Jedi Katri, se eu não me engano esse é o nome dela. E eles vão lá, o Mace Windu aqui representa muito o que o Conselho é, tanto que é ele que é escolhido para ir para o Conselho no final do episódio. Por quê? Porque ele quer seguir ali a burocracia que o Senado impõe aos Jedi ali, que é o negócio de fazer certinho. Mandar eles irem lá buscar o corpo da Jedi, e é isso que ele queria fazer, mesmo sabendo que tem algo estranho lá. Eles chegam, o senador vem com um papinho meio estranho,
E o Mace Windu percebe, mas ele diz, tem que seguir as ordens aqui, e é isso, eu queria fazer isso. Mas o Dooku, como ele é mais rebelde, né, ele tá nesse jeitão mais dele de questionar muito o Conselho, porque ele acha muito errado essa negligência do Conselho Jedi e essa submissão ao Senado, ele vai investigar até o final e descobrem que foi os guardas ali do senador que mataram a Jedi e acabam matando o senador, porque ele explica que o senador estava vendendo o planeta dele e para exploração e tal, e assim fazendo o planeta morrer aos poucos. O Dukan entende isso, né? O personagem lá, o guardinha, fala literalmente que o Conselho Jedi está ajoelhado para o Senado, que é só um capacho do Senado e que os Jedi se perderam. Isso é um diálogo bem expositivo, que é uma coisa que já dava para entender. Se você é um fã de Star Wars, é uma coisa que já é óbvia, que é o grande erro, foi se submeter ao Senado, que estava sendo controlado por um Lord Sith, e isso acabou cegando também os Jedi. Os Jedi caminharam de protetores da paz para guerreiros, o que foi o fim da Ordem Jedi. Morreram 10 mil Jedi, exatamente por causa dessa negligência, dessa passividade perante o Senado, o que deixa o Conde Dooku mais irritado ali, e ali ele começa a flertar também com essa ideologia mais revolucionária ali, mais separatista também, que ele vai ser o líder dos separatistas depois, já tá bem mais velho, né, do que do episódio 2 ali, então ele já tava matutando essa ideia na cabeça dele, e depois que ele escuta isso do Gordinho, ele realmente pensa, ó, eu concordo com você, não gosto dos seus métodos, porque ele ainda é um Jedi, ele ainda está do lado da luz, então ele não vai sair matando em busca da paz, mas ele sabe que tem algo errado e ele vai fazer de tudo para isso mudar, para tentar trazer a paz, porque como eu disse, ele ainda é uma pessoa boa, como é mostrado no episódio passado, apesar de estar se corrompendo. E como eu disse no final do episódio, ele ainda tem a questão de que o Conselho aprova o Windu para o lugar da Mestre Katri, que era uma das membros do conselho, vem o Windu para o lugar, mostrando que o certinho ali, que é submisso ao Senado, foi escolhido em vez dele, que é um Jedi mais experiente. E no episódio 4 mostra que realmente o Dooku estava correto, o episódio chamado O Lord Sith. Começa o episódio ele indo lá nos arquivos Jedi e apagando o Camino do mapa, pois, como todo mundo sabe, no episódio 2 Obi-Wan vai atrás do Camino e ele não sabe que Camino existe, porque realmente ela foi apagada dos arquivos. Aqui mostra como isso aconteceu. Foi pelo Conde Dooku, que simplesmente pagou porque ele já estava trabalhando para Palpatine. E isso se passa exatamente durante o episódio 1, enquanto o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan estão em Tatooine, conhecendo o Anakin Skywalker e também o Lord Sith Darth Maul, onde eles descobrem que os Siths estão de volta. Se não me engano, os Siths ficaram 1000 anos sem aparecer e ali eles se revelam. Aparece a Mestre Jedi Yaddle, que é basicamente uma Jedi da raça do Yoda, né? Só que versão feminina. Apareceu muito pouco ela, né? Até hoje na franquia. É um personagem que ainda é envolto de muito mistério, exatamente porque a gente não sabe nem o nome da raça do Mestre Yoda, da Mestre Yaddle e também do Grogu. Este serzinho aqui são todos da mesma raça, mas não tem sequer nome, e acho que nem o nome do planeta, nem nada. É o personagem mais misterioso de Star Wars, pelo menos nessa questão de origem. E como todo mundo sabe, no final do episódio 1, Qui-Gon morre. Ele já não era mais o aprendiz do Dooku, mas o Dooku sente muito a morte do aprendiz e ele fica cada vez mais questionando o Conselho Jedi e essa submissão ao Senado. Os Jedi estão cegados pela política, coisa que o Windu fala que não aconteceu, que a gente segue aqui os princípios da ordem, mas não, eles seguem exatamente o que os políticos querem, assim corrompendo a Ordem Jedi, fazendo com que eles fiquem cegos para o que está acontecendo debaixo do nariz deles, que é um Sith controlando o Senado, na qual eles estão virando submissos, passivos e simplesmente negligentes com a paz da galáxia. Isso deixa Dooku revoltado e no encontro secreto que ele tem com Palpatine, a Mestre Yaddle aparece e confronta ele. Você vê que ele reluta ainda. Então ele ainda tem a parte boa, né? A luz dentro dele, tanto que nessa parte, que é muito simbólico, eles estão em um galpãozão, tem um buraco onde o sol está passando, Palpatine está mais no fundo, onde já está totalmente escuro, né? O lado sombrio. Ele ainda está naquele meio termo entre a luz
e a escuridão. Ele se questiona, Palpatine engana ele com a lábia dele, como todo mundo que o Palpatine conversa enganou o Anakin, enganou o Conselho Jedi. Tanto que depois o Dooku é traído pelo Palpatine e ele não espera, é só ver a cara de surpresa que ele faz quando ele é assassinado pelo Anakin, porque ele realmente era um idealista, derrotando a Mestre Iado sem dó nem piedade, tentando esmagar ela lá, e aonde fecha e ele fica completamente na escuridão, acaba para a luz do sol, né, mostrando que ele realmente foi para o lado sombrio. Ele se ajoelha ao Palpatine e fala: meu mestre, como o Darth Maul morreu, agora pode ter mais um Darth. Virando assim o Darth Tyrannus, ela ainda consegue segurar o negócio, sai ali, começa a luz um pouquinho ainda a questionar ali o Dooku, mas daí o negócio fecha de vez, até que ela cai, fecha tudo, fica tudo na escuridão e ele mata ela, assim, deixando de vez a sua luz e se entregando totalmente ao lado sombrio, se tornando, sim, o Darth Tyrannus, e se, assim, perdendo aquela essência mais Jedi que o Dooku tinha, perdendo ali o seu resto de luz. Apesar das ideias iniciais do Dooku serem boas, ele acabou indo para o lado errado, assim como ele fala para Qui-Gon, que Qui-Gon era um homem muito mais sábio do que ele. O Dooku era muito mais impulsivo, o Qui-Gon tinha os mesmos questionamentos, por isso que ele nunca foi eleito para participar do conselho, sempre questionou os Jedi, e o Dooku fala que uma hora Qui-Gon cairia para o lado dele, coisa que provavelmente não é verdade. Porque Qui-Gon, como eu já disse, era o mais Jedi dos Jedis daquele tempo, porque ele conseguia enxergar que a escuridão estava cegando o conselho, coisa que o Dooku também viu, mas acabou que a escuridão acabou consumindo. Episódio fantástico, esse episódio 4, pra mim, esse trio de episódios são os melhores, o 2, 3 e 4, acho fantástico, eles se completam muito bem, como um episódio grandão assim de 45 minutos, fantástico. Assim como o episódio 1, 5 e 6 também se complementam um pouquinho. O 1 continua um pouquinho mais distante disso, mas é a história da Ahsoka, e aqui a Ahsoka volta no 5º episódio, chamado Prática Leva à Perfeição, onde a gente tem o treinamento da Ahsoka ali, como Padawan do Anakin, e o Anakin sendo Anakin, daquele jeito dele, chegando atrasado, fazendo piada depois, indo para um treinamento alternativo, porque o Anakin é rebelde, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Easter eggzinho, se eu não me engano, o piazinho que aparece lá assistindo o treinamento da Ahsoka é o Kanan Jarrus, né, o nosso querido Caleb Dune, porque depois ele vira Kanan, né, porque ele tem que se esconder o nome, porque tem lá nos arquivos do Império o nome de todos os Padawans, todos os Jedi, então ele tem que trocar de nome, vira Kanan Jarrus, e ele ali está como Caleb Dune e sua mestra, que mostra ela sendo assassinada lá no primeiro episódio de Bad Batch, né. Esse episódio é basicamente o treinamento da Ahsoka, mostrando ali os métodos diferentes do Anakin, que realmente funcionaram e ajudaram ela muito a combater os clones lá na Ordem 66, que é onde acaba esse episódio. Episódio mais curtinho, episódio de 10 minutinhos, acho que até menos que isso. 6º episódio é o episódio chamado Decisão, onde mostra, logo após a Ordem 66, ou no enterro da Padmé Amidala, lá em Naboo, onde a Ahsoka tá lá, escondidinha, encontra o senador Bail Organa, que dá um comunicador, ele adora comunicadores, como a gente já pode ver aqui e na série do Obi-Wan, e basicamente daí ela foge, larga a mão, ela diz que tá cansada de lutar, não aguenta mais, vai vivendo em um planetinha fazenda lá, ajudando ali na fazenda, colhendo trigo, até que ela tem que usar a força para salvar uma menina, e o carinha lá, que ele é fiel, leal ao Império, ele decide contar para o Império que tem uma Jedi ali. O que acontece, obviamente, é mandado um Inquisidor, diga-se de passagem, o Inquisidor com o melhor visual de todos. Como esse homem aqui já disse, os Inquisidores são patéticos, mas esse aqui pelo menos tem um visual legal, mas morre de maneira patética contra uma ex-Jedi que estava há tempo sem lutar e desarmada. Simplesmente ele morre do nada. 2 golpezinhos dela ali, passou o sabre nele e acabou. Visual legal, mas personagem fraco, patético.
como um inquisidor normalmente é. Estão falando que esse é o 6º irmão. Não tem confirmação ainda, pelo menos não no momento que eu estou gravando este vídeo. Esse episódio mostra que a Ahsoka volta para a batalha, usa o comunicador lá para chamar o Organa e assim entrando na rebelião. Gostei muito de todos os episódios, como eu disse, para mim o primeiro é o mais fraquinho, é o mais paradão, é o mais clichê. Parece muito filme da Disney da década de 50, 60, ali tem essa vibe. Que eu achei bem interessante, é um episódio gostosinho ali, mas ele não mostra muita coisa, talvez seja revisitado lá na série da Ahsoka, mas aqui aparece só para ter um visual legal. As animações do tigre me incomodaram um pouco, apesar do design dele ser fantástico. A animação ali dele se movimentando, principalmente das patas dianteiras, me incomodou um pouquinho. Os episódios contando a história do Dukan são incríveis. Alguns dos melhores episódios de Star Wars, com toda certeza. E os episódios com a Ahsoka e o Anakin são legais também, são mais curtinhos, porque essa interação, a Ahsoka em si, já foi muito explorada em Clone Wars. Então eu amei, gostei pra cacete, rapidinho, 1h30 dá pra ver tudo. Eu sou completamente apaixonado por Star Wars, eu conheci Star Wars por Clone Wars, então bateu uma nostalgia gigantesca de assistir esses episódios, gostei realmente demais! Deixa aí nos comentários se você já viu a série, o que você achou. E é isso, até a próxima, valeu, falou e fui!